Meu amor, te anima que hoje a gente tá de peso. A gente conta com a presença do nosso conselheiro suplente, Pedro Neto, que ele também é coach, especialista, o homem é o babado. Então, te anima. Gente, eu tô aqui com o senhor... O administrador. Pedro o quê? Pedro Neto ou Pedro? Pedro Neto. Tá. Oi, gente, no nosso podcast de hoje eu tô aqui com o Pedro Neto, ele que é administrador, empresário, ele é também pós-graduado em gestão de pessoas, analista de perfil, e eu tava falando pra ele que ele tem que analisar o meu perfil, meu filho, porque vai que eu não passo nessa análise aí. Bom, Pedro, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, né? E eu lhe pergunto logo, faço logo uma pergunta. Qual o perfil de fato de um bom profissional dentro da área da administração? Quais são as dificuldades que ele acaba enfrentando hoje na prática? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui, o convite para falar sobre um tema muito importante. Eu gostaria de iniciar esse podcast com uma fala de um palestrante muito renomado no país, que ele fala exatamente o seguinte: aquilo que você não está oferecendo ou aquilo que você não está ganhando na sua profissão é a falta do conhecimento. Muito forte isso, né? E eu sempre procuro trazer as coisas para mim, né? Que o mercado está cheio de oportunidades, essa aqui é a verdade, né? Eu até digo, sem exagero nenhum, que nós estamos passando pela segunda revolução na administração, que a primeira foi a industrial e a segunda é a tecnológica. Nós não podemos deixar de falar disso. E eu gostaria de iniciar falando sobre isso, porque oportunidades tem demais. Agora, é preciso que o bacharel, isso já é, veja bem, já é lá na faculdade, que o bacharel perceba que ele não está ali só para buscar um diploma, não só para se graduar. Ele precisa estar atento às tendências de mercado, ele precisa estar atento ao que está acontecendo. Então, eu como professor universitário, eu falo muito para os meus alunos que eles precisam enxergar, né, além do alcance, né, e acompanhar as tendências de mercado. Porque, veja bem, Jonathan, depois da pandemia, tudo mudou. A maneira como você vê de ensino superior mudou, a maneira como você vê de qualquer coisa mudou. Hoje, antigamente, nós estávamos refém, né, de um sistema, né, você vai lá, entra numa loja ou em algum lugar presencial. Hoje não. Hoje você faz um curso de administração 100% EAD, online. Né? E não é só administração não, tem outros cursos, tem vários outros cursos aí que estão brigando na justiça para que não seja tudo online. Psicologia é um, direito é outro, então serve, né? A tendência é o online. Então, nós precisamos entender o seguinte, que hoje, inteligência artificial, os produtos serem vendidos online é uma realidade. Então, quem não se adequar a essa situação e que não tiver conhecimento de trabalhar nesse nicho, está fora do mercado. A gente tem a questão do marketing, né, que está dentro da administração, e a gente viu que também no decorrer da pandemia foi um boom a questão do marketing, está sendo, porque querendo ou não é a primeira imagem que fica, é o produto que quer se vender, né? E fora essa pegada digital, né, que a gente acaba enfrentando nos dias atuais, qual é o perfil adequado para um profissional da administração hoje, que a gente se encaixa? Bem, veja bem, o administrador, não só o administrador, mas nós estamos falando aqui do administrador, ele precisa ser curioso. Ele precisa estar atento. Eu trouxe aqui, eu tive o cuidado, né, de trazer aqui algumas tendências de mercado e algumas situações que o administrador precisa estar atento.
né? E isso é real, né? Por exemplo, hoje, o que as empresas buscam? Quero falar de empresa porque é administrador que entende de empresa. Sim. Tá? Então, o administrador, ele não precisa ser um PhD em todas as áreas. Não, mas ele precisa entender o processo de como funciona a empresa, desde a entrada até a entrega do serviço, né? Ele precisa entender isso. E uma coisa que está em evidência, inclusive não só para a administração, é a sustentabilidade. A sustentabilidade, e que todo mundo está falando sobre isso. Nós vamos ter agora, em agosto, se não me falha a memória, a COP30. Todo mundo fala de ESG. O que é ESG? Né? O que isso significa para as empresas? Significa muito, né? A prática do ESG, né? Que é o ambiental, social e governança. Eu digo que o ESG é a base para você fazer uma compliance. É a base, né? É a base. Onde é que eu vou pegar? Onde é que eu vou pegar dados? Onde é que eu vou pegar dados? Onde é que eu vou extrair dados para trabalhar compliance? Qual é esse? Está aí, você está entendendo? Então a gente precisa entender o que significa e qual a aplicabilidade dentro das empresas. Isso aí é fundamental. Isso aí é fundamental. E outra coisa, hoje em dia se fala muito, né, de startups. O que são as startups? Né? Você precisa ter um espírito empreendedorismo. Você precisa ser um empreendedor. Né? Nós temos a nossa empresa, né, que são pessoas empreendedoras. Né? São pessoas, eu tenho sócios que são pessoas que são empreendedores. Nós estamos buscando, nós estamos tentando levar para a sociedade o que há de mais moderno, né? Fazer com que a sociedade enxergue esse caminho. Eu digo sempre que isso tem que deixar de ser somente uma disciplina na administração, empreendedorismo. Tem que ser na prática. Por quê? Porque isso gera emprego, isso gera renda, né? E está todo, porque nós temos uma peculiaridade, né, daqui do estado do Amapá, que praticamente todo, nós temos aí 80% de funcionalismo público. Né? Famoso contra-cheque. Famoso contra-cheque. Então não tem vaga para todo mundo. Então nós precisamos entender isso. E qual é a saída, Pedro? Qual é a saída? É o empreendedorismo. O que está faltando no seu bairro? Né? O que está faltando? Quem lembra aqui o que era delivery? O que era delivery antes da pandemia? Quase ninguém estava falando. Quase ninguém nem conhecia. Você sabe o que é delivery? Não. Hoje, delivery é uma realidade. Então, quando a gente fala também de inovação, nós estamos falando de delivery. O que é o delivery? Né? É uma motocicleta que estava parada, e pegou a utilidade de se entregar e dizer, olha, você pega essa motocicleta e começa a fazer entrega. É isso que é o delivery. A gente acha que inovar é algo de outro mundo. Não, inovar é você começar a fazer alguma coisa com o que tem. Né? Então a gente precisa entender isso. Eu sempre falo isso nas faculdades, né? Nós precisamos. Outro dia eu ministro uma disciplina também, em empreendedorismo. Eu estava na sala com um curso de educação física. Aí um aluno me perguntou, professor, como é que eu posso empreender na educação física? Aí ele me deu a bola, vamos dizer assim, na marca do Pedro, só para me chutar, né? Porque na educação física, aí é que você tem o que inovar, né? Hoje nós estamos numa ascendência de você ter uma boa performance, em você praticar esporte, em você cuidar da sua saúde, não é verdade? E já tem grandes grupos que já fazem isso, né? Grupos de corrida, já temos aí, né? Vários grupos. Né? Em corrida, dia 7 de setembro, a gente
gente tem a nossa corrida. Pois a é. corrida da administração, a primeira corrida. E vamos estar abrindo as inscrições daqui a pouco. Que legal, bacana. Parabéns, é uma iniciativa muito boa. Então tá todo mundo assim, a corrida. Então, o que você pode fazer? É porque todo mundo acha que olha, você tem que montar um grupo de corrida. Ele coloca, a pessoa enxerga logo a dificuldade. Sim. Calma, procura um profissional, procura um administrador de empresa, né? Vamos começar por onde? Comece com seus amigos, faça um grupo de 5, né? Um grupo de 10 pessoas, né? E depois você vai aumentando. Aí você começa com um grupo dos seus amigos mais próximos, aí você expande isso para os seus amigos do bairro e vai. Aí eu falei, pronto, tá aí. Daqui a pouco você está com 100, 150, 200 pessoas. Mas você precisa ter começo, você precisa iniciar, você precisa começar a fazer. Deus te dá tudo, mas a tua parte é você que tem que fazer. Pronto. Aí ele ficou assim, eu falei, como é que esses grupos chegaram a 300 pessoas, né? Já tem grupo aqui com mais de 300 pessoas, né? E eu conheço, inclusive, tenho amigos meus que fazem parte desse grupo. Então você precisa começar a enxergar a solução, não as dificuldades. Porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, né? Procura o administrador. Pedro falou sobre startup, sobre inovação e sobre gestão, né? Gestão de processos, gestão de pessoas. A gente sabe que hoje está aumentando muito a quantidade de startups inovadoras, né? Porém, às vezes a gente tem uma ideia, tem a solução de levar essa inovação para o público, tem como a gente crescer como uma startup, tem muito recurso, porém não se tem o conhecimento de gestão, né? A gente vê que muitas pessoas que acabam inovando, ele cria a startup dele, mas ele não tem esse conhecimento de gestão. Aí que entra o profissional da administração? Sim, né? E outra coisa, nós precisamos buscar apoio em entidades que trabalham com isso, né? Nós precisamos estar atentos. Quem é que fornece isso hoje? Quem é que fornece, vamos dizer assim, a base para que você venha a desenvolver isso? O Sistema S, né? O Sebrae, né? O Sebrae. Agora nós temos empresas que trabalham já, tem profissionais que trabalham já com essa visão de desenvolver pequenos empresários, né? Tem o Sebrae, agora tem empresas, a minha mesmo trabalha com isso. Eu trabalho com pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Como? Treinando, capacitando, elaborando projetos, né? Então, assim, nós temos muita coisa para fazer. O que a gente precisa é ter o conhecimento de quem faz, como faz, por que faz, né? E uma outra coisa que eu digo sempre, você quer ter resultados maravilhosos, exitosos, tá? Então treine a sua equipe, capacite a sua equipe. Eu acho engraçado, Joângela, às vezes eu vou me reservar o direito aqui de não comentar qual é a empresa, mas às vezes a gente está visitando uma empresa e a pessoa está lá, vamos vender com excelência, e vamos fazer isso, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu pergunto assim, quanto é que você está investindo na sua equipe de treinamento, de capacitação? Ah, Pedro, sabe, a coisa está difícil. Vai continuar difícil, sabe? Ou você investe, né? Ou você vai continuar tendo... o Albert Einstein, ele fala isso, né? É insano, é loucura alguém querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso aí, né, tá lá, ele já falou isso há muito tempo. Então é loucura você querer resultados diferentes, você querer vender com excelência, você querer um resultado diferente, se você não treina a sua equipe, né? Você precisa treinar a sua equipe, você precisa capacitar a sua equipe, né? Uma outra coisa
até você falou no começo, né, a respeito do perfil comportamental. Hoje as pessoas elas estão sendo admitidas pelas suas competências curriculares e elas estão sendo demitidas pela sua incompetência emocional. Hoje, o profissional ele tem que estar atento, né, à inteligência emocional, o comportamento dele. Né? Você pode abrir o que for, startup, o que for, né? Mas você precisa ter um comportamento, você precisa saber oferecer, você precisa saber entrar, você precisa saber qual é o seu momento. Isso é importante. Né? A gente vê que tem muitas empresas que acabam abrindo e fechando num período curto de tempo, né? Um desses motivos é a má gestão de não se preocupar de fato com esse colaborador, com a sua equipe. Como é que a gente pode levar para esse público, para esses empresários pequenos, médio e grande porte, que de fato para você vender um produto com excelência, com qualidade, e ter um retorno desse público, você tem que, de fato, investir na sua equipe, no bem-estar da sua equipe. A gente tem um outro podcast que fala sobre psicologia dentro do ambiente de trabalho. E se a gente não agregar, de fato, o colaborador, a equipe, não olhar no olho, falar tudo bem e tal, a gente vê que não tem uma qualidade nessa prestação de serviço, né? Isso já é uma análise da psicologia. Mas e o profissional da administração? Como lidar com uma situação dessa? Excelente pergunta. Muito obrigado pela pergunta, Joângela. Uma pergunta magnífica. Né? Eu vejo assim que nós precisamos entender, primeiro, de 3 pilares. Eu digo sempre que isso é uma metodologia que eu criei, né, e eu presto consultoria em cima desses 3 pilares. Os 3 pilares que eu denominei, dei o nome de 3 Cs. O que são os 3 Cs? Primeiro C, eu preciso saber como eu estou. Segundo C, eu preciso saber como posso melhorar, como pessoa, como empresa. Primeiro, quando eu sei como posso melhorar como pessoa, eu vou saber também como melhorar como empresa, porque é uma consequência. Eu não melhoro a empresa se não tiver pessoas. E a outra, como eu posso gerar resultados? Gente, que pergunta maravilhosa essa sua. Sem brincadeira. Quando eu tenho uma metodologia, quando eu sei onde eu estou pisando, onde eu sei onde estou alicerçado, nesses 3 Cs, eu preciso entender de inteligência de mercado. Eu preciso entender de inteligência de mercado. Eu não preciso saber o que o meu concorrente está fazendo. Precisa sim. Ambiente externo. Né? Nós olhamos isso na análise de SWOT. Eu preciso entender como é que está o meu ambiente, eu preciso entender como é que está o ambiente externo. Como é que o meu cliente, como é que o meu concorrente está vendendo? Quer dizer que eu não estou vendendo e ele está? Assim, mas eu preciso entender do mercado. Eu preciso saber qual é a tendência do mercado. Você quer ver uma coisa agora recente? A Anvisa suspendeu a comercialização da pasta Colgate Mint. Sim. Sim, você está entendendo? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Né? Eu não estudei a fundo qual foi A causa foi porque ela mudou a fórmula e aí ela estava dando algumas irritações na gengiva, estava dando algumas como é o nome? Aftas e tal. Eu estava usando essa pasta, eu tive que suspender porque eu estava com os lábios todos inchados. Pois é, você está entendendo? Isso é inteligência de mercado. Você precisa estar entendendo o que o teu produto está beneficiando. Né? Qual é a entrega que o teu produto está proporcionando para a sociedade. Isso é uma das coisas. Né? Eu falei dos 3 pilares e do que o administrador precisa conhecer. Uma outra coisa que parece que as pessoas não entendem, sabe, eu fico triste com um negócio desse, é sobre a cultura organizacional. Na cultura organizacional, está lá o que a empresa
presta para a sociedade. É a sua missão, a sua visão e os seus valores. O que fala a missão? A missão, ela fala o que a empresa faz e como faz. Então, isso não precisa estar decorado em cada colaborador, não. Ele precisa, essa missão, ela precisa ser evidenciada. Ou seja, nós precisamos enxergar que aquela empresa está trabalhando conforme a sua cultura organizacional, conforme o que ela está dizendo. Eu presto serviço, eu vendo serviço de qualidade. Ele precisa estar alinhado a isso. A sociedade, as pessoas precisam enxergar qual é a missão da empresa sem saber dela descrita. Fica bem nítido, né? Fica bem nítido, né? E a visão? Eu preciso fazer também, eu preciso entender, eu já falo do ambiente interno, o que meus colaboradores estão enxergando da minha empresa, né? Eu como empresário. O que eu estou querendo ser daqui a 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Eu preciso. A empresa ela não é uma equipe, é uma equipe. É composta por equipe, não é equipe. É eu, não. É uma equipe. Eu preciso da colaboração, por isso é o nome colaborador. Eu preciso da colaboração de todos, né? E, em terceiro lugar, são os valores. E quando a gente fala de valores, honestidade é valor? Honestidade é valor, né? Sinceridade é valor, pontualidade são valores. Tá, agora eu te pergunto, treinar e capacitar as pessoas também não deve fazer parte dos valores? Preocupação com o próximo. Preocupação com o próximo, empatia. Eu preciso entender o meu colaborador, eu preciso entender quem está trabalhando comigo, eu preciso entender qual é o sentimento dele. Não é? Eu posso até não resolver, mas eu preciso entender, eu preciso me solidarizar com ele. Eu preciso ser solidário com ele. Olha, você não está sozinho. Alguma dúvida? Vamos lá, qual é a dúvida? Eu posso te ajudar? Sabe, ter esse espírito colaborativo. Isso vai desde... Isso vai desde do estratégico até o operacional. A gente precisa ter essa sensibilidade. Muitas vezes o funcionário ali, ele está passando por uma dificuldade psicológica ou familiar. Justamente. E aí ele não encontra aquele apoio na família ou no amigo mais próximo. Justamente. E aí ele acaba encontrando o apoio dentro do ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho. Que passa a ser a sua segunda casa. Justamente. E é verdade. Nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa. O famoso 6 por 1. Né? Então, a gente precisa rever esses conceitos. E rever não é só saber, a gente precisa agir. A gente precisa ter uma ação. Como é que eu posso resolver isso, né, na minha empresa? Pedro, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Tá. Eu solicito que você deixe uma mensagem aqui para os nossos espectadores, os profissionais da administração, e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Eu creio que foi um momento assim bem descontraído e assim, o que eu posso dizer? Seja curioso, administrador, seja curioso, né? Busque ajuda, não tente resolver nada sozinho, né? Eu digo sempre que se você quiser ir longe, vá sozinho, mas se você quer chegar ao ponto de chegada, vá acompanhado, né? Procure ajuda, não se isole, né? Procure ajuda. Nós temos um conselho que eu nunca vi um conselho de administração tão bem, com pessoas tão maravilhosas, de portas abertas. Procure o seu conselho, procure o conselho regional, né? Procure o seu CRA e atualize, né? Participe. O conselho de administração está de portas abertas,
né? Eu estou falando aqui para os administradores, está aberto para os administradores e para a sociedade. Então procure seu conselho, veja como é que você pode contribuir e busque ajuda. Nós temos profissionais capacitados, profissionais treinados, profissionais que estão no mercado em diversas áreas, né? E a gente está aqui de braços abertos para poder ajudar. Eu vou estar mais presente no conselho e aqui com a Joândula. A Joândula é um caso brilhante, a ser estudado, né? É a primeira mulher tecnóloga, vice-presidente do nosso conselho. Então, o conselho é só para administrador? Não, é para profissionais, para tecnólogos também. Está aqui, né? Então, venha você, vem com a gente, beleza? Abraço. Pedro, uma curiosidade, tá? A gente já se conhece há um tempo, quem não te conhece vai saber agora. Há quanto tempo você é conselheiro do CRA? Porque nem todo mundo sabe como é que funciona o conselho, né? Como é que faz para participar. E você é conselheiro suplente, né? Agora você está mais atuante, que você vai ficar, como é que fala? Que vai ser... O titular. Vai ser titular, de fato, exercendo suas competências. Mas me deu uma curiosidade, como é que você chegou ao conselho? Bem, na realidade, eu estou no conselho desde quando eu era acadêmico, né, com o nosso querido administrador, que Deus o tenha, Walter Cantuária. E ele foi meu professor e ele me convidou para fazer parte do conselho. E eu fui voluntário do CRA desde quando o CRA se desmembrou do Pará há 15 anos atrás. Então, eu estou desde o primeiro dia, né, eu, a Claudete, né, a Claudete e eu, vamos botar na ordem hierárquica, né, que eu digo, né, e, assim, envolvimento, gostar. Você tem que gostar, você tem que ser apaixonado, né? Eu acho que a melhor coisa que tem é você fazer algo que gosta com quem gosta, né? E o que gosta, sabe? Ele tem envolvimento com o conselho. Eu não posso falar do conselho se eu não me envolver. Eu preciso me envolver, eu preciso conhecer. As pessoas muitas das vezes, o que o conselho faz pelo administrador? Muita coisa. Isso aqui está sendo informação para os administradores, né? Agora é preciso ter envolvimento. Venha com a gente, né? Participe. Você pode ser o próximo conselheiro daqui do CRA, sabia disso?